tudo bem com você? Espero que sim, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Paloma e este aqui é o canal Páginas de Luz, onde as páginas de luz estão aqui, né? A Bíblia, a nossa maravilhosa Bíblia. E eu faço leituras aí de 20, 30 minutinhos no máximo, que eu entendo que é um tempo que você consegue se dedicar a fazer essa leitura aqui comigo. Nós estamos lendo o livro de Êxodo. E olha só que bacana, nós estamos aqui num momento, num trecho. Nós vamos começar aqui o capítulo 26, eu vou tentar ler o 26 e o 27, e até mais ou menos ali o capítulo 31 são todos instruções que Deus passou para Moisés, passou unicamente para Moisés, no momento em que Moisés ele sobe no Monte Sinai, e ele tem um encontro ali com Deus, e Deus ele passa para ele não só as tábuas dos 10 mandamentos, mas também instruções de como seria o tabernáculo, lembrando que tabernáculo seria o local, uma grandiosa ali tenda, né? Um grandioso local ali construído especificamente para habitar a presença de Deus entre o povo israelita. Então a presença de Deus iria habitar ali. E Deus ele passa essas instruções para Moisés de como ele queria que fosse feito esse tabernáculo, entre outras coisas que ele vai citar. E você vai ver como Deus ele é detalhista, ele passa ali para Moisés todo um mapa da construção, como que ele deseja que seja cada item, cada coisa. Você vai ver que Deus ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus de ricos detalhes. Então ele passa medidas, ele passa espessuras, ele passa materiais, quais materiais deveriam ser utilizados. E não são só simples e meras medidas, né? Tudo tem um porquê. E ele não queria que o homem construísse de qualquer jeito, né? Tudo deveria ser feito exatamente ali como ele estava passando para Moisés. Então eu quero que você visualize que Moisés estava lá no Monte Sinai, ele ficou 40 dias e 40 noites lá, e ele recebeu então essas instruções diretas de Deus. Então vamos lá. Esses trechos que a gente vai ler, que tem muita medida, comprimento, altura, eu entendo que às vezes para nossa cabeça não venha tanta compreensão ali. Mas não tem problema, nós não podemos pular as partes da Bíblia, nós temos que ler ali vírgula por vírgula, e eu quero que você tente imaginar como se você estivesse recebendo essas instruções, ou como se você estivesse visualizando ou vendo esse projeto, porque é um projeto, né? Deus ele está mostrando ali para Moisés um projeto. Então tente ali vislumbrar, visualizar, e eu fiz algumas anotações para poder trazer para vocês, para tornar um pouco mais interessante esse projeto, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência, foco no objetivo, capítulo 26 do livro de Êxodo. Então, aqui, instruções sobre o tabernáculo. Capítulo 26. Faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho finamente tecido. Enfeite as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. Então aqui você vê que ele pede cortinas de linho. E eu já tenho uma anotação sobre isso, né? Que esse linho, ele trazia ali um significado, né, de pureza, de santidade, certo? E essas cores, azul, vermelho e roxo, o azul representaria o céu, o vermelho representaria sangue, ali também seriam feitos ofertas, sacrifícios, holocaustos, então esse vermelho também significa sangue. E a cor roxa, né, ou púrpura, representa uma cor que somente reis utilizavam, né? Naquele período, somente reis se utilizavam dessa cor. E você vê que ele também pede que querubins fossem bordados ali. Então, dando sequência. Essas 10 cortinas devem ser exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa. E depois junte as 5 restantes para formar outra cortina longa. Faça laços de tecido azul na borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda da cortina do primeiro conjunto devem coincidir com os 50 laços da cortina do outro conjunto. Então aqui ele está mostrando conjuntos e conjuntos de longas cortinas. Em seguida, faça 50 colchetes de ouro e use-os para prender as cortinas longas uma à outra. Desse modo, o tabernáculo será formado de uma só peça contínua. Então, aqui ele fala que colchetes de ouro iriam ligar as cortinas uma à outra, né? E esses colchetes, eles uniam, eles ligavam, eles conectavam perfeitamente essas cortinas umas às outras, certo?
Faça 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. E aí você vê aqui pelo de cabro, né? Tecido de pelo de cabra, pelo de cabra. E eu também fiz uma anotação aqui para sabermos que esse tecido de pelo de cabra, ele seria um tecido que ele ajuda a proteger do frio e também do calor, certo? Essas 11 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Então você vê as medidas, né, iguais. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 6 restantes para formar outra cortina longa. No segundo conjunto de cortinas, deixe uma sobra de 90 centímetros de tecido pendurada sobre a parte da frente da tenda. Então, vai visualizando, mentalizando que essas cortinas longas, elas iriam no final formar uma tenda, né? Faça 50 laços para a borda de cada cortina longa, em seguida faça 50 colchetes de bronze e prenda com ele os laços das cortinas longas. Assim, a cobertura da tenda será formada de uma só peça contínua. Você vê que ele quer que as partes fiquem unificadas, né? Os 90 centímetros restantes do tecido da cobertura ficaram pendurados na parte de trás do tabernáculo. Deixe pendurados de cada lado os 45 centímetros restantes de tecido para que o tabernáculo fique inteiramente coberto, né? Aqui ele está falando da cobertura. Complete a cobertura da tenda com uma camada protetora, camada protetora de peles de carneiro. Novamente, peles de animais, né? Peles de carneiro agora. Então, ali também para proteger do frio, do calor, né? Tingidas de vermelho e uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, construa armações de madeira de acácia. E aqui, então ele está falando da estrutura, né? Essa tenda, essas cortinas que formariam uma tenda, bom, essa tenda, ela precisa de uma estrutura, né? Precisa de algo ali para segurar. E aqui ele pede madeira de acácia. E aqui eu fiz uma anotação que a madeira de acácia, ela é altamente resistente a cupins e ela seria perfeita para algo que deveria durar. Então você vê, eles estavam ali no deserto, precisaria ser um material ali resistente. Então olha só, Deus ele escolhe uma madeira resistente, né? Perfeita para durar ali um longo período. Cada armação deve ter 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, com 2 hastes na parte interior de cada armação. Todas as armações devem ser idênticas. Olha como Deus é detalhista. Construa 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Faça também 40 bases de prata, 2 para cada armação, para que as hastes se encaixem firmemente nas bases. A gente não tem esse entendimento todo, né, da construção, mas continua firme aqui, vamos seguindo, tá bom? Mesmo que a gente não tenha esse sexto sentido de engenharia, mas o importante é que a gente siga, né, veja tudo ali como Deus preparou com tanto carinho. Para o lado norte do tabernáculo, construa outras 20 armações com 40 bases de prata e 2 bases para cada armação. Construa 6 armações para a parte de trás, do lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos serão emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra na parte superior com uma argola, formando um só suporte de canto. Siga o mesmo procedimento para ambos os suportes de canto. O tabernáculo, portanto, terá 8 armações na parte de trás, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases para cada armação. Faça travessões de madeira de acácia, então novamente aqui a madeira de acácia, né? Para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Faça também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficará virada para o oeste. O travessão central ligado à meia altura às armações se estenderá de uma ponta à outra do tabernáculo. Revista as armações com ouro e faça argolas de ouro para sustentar os travessões. Revista com ouro os travessões. Então, você vê aqui que boa parte, né, dessa construção, ela teria revestimento de ouro, né? E eu fiz uma anotação aqui também sobre o ouro, pois o ouro, eu anotei aqui o ouro, porque ouro, ele lembra a glória de Deus. Então você imagina o brilho desse ouro, né?
a pessoa entrando ali naquela tenda, né, sabendo que ali reside a presença de Deus, né, que a presença de Deus está ali, e esse ouro, o brilho do ouro, ele lembra também ele representa também essa glória de Deus, né, porque Deus, ele é glorioso, ele é majestoso, né, então você vê que tem detalhes ali feitos em ouro, não é uma simples cabana, não é uma simples tenda no deserto, né, era tudo construído com o melhor dos materiais, com todo o cuidado, com toda a riqueza de detalhes, né, não era só uma tenda no meio do deserto, certo? Arme também, arme o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, aqui fica claro, Deus está falando que ele está mostrando um modelo para Moisés no monte. Muito provável aqui, quando ele fala, arme o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, isso significa que possivelmente Moisés ele pode ter tido ali uma visão. Deus ele pode ter mostrado para Moisés uma visão final de como seria, como ficaria, para que ele tivesse uma noção visual daquilo que Deus estava mostrando para ele. Para o interior do tabernáculo, confeccione uma cortina especial de linho finamente tecido, enfeite-a com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. Pendure a cortina em ganchos de ouro, presos em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro e apoiadas sobre 4 bases de prata. Pendure a cortina interna com colchetes e coloque a arca da aliança atrás da cortina. Essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Então veja bem, aqui ele começa a mostrar então que a arca da aliança, que era uma arca onde ficariam ali objetos sagrados, ficariam num determinado local, certo? E isso seria separado, ficaria, né, separado, né? Então ele fala, coloque a arca da aliança atrás da cortina, separado ali. Essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. E eu quero que você se atente aqui, nessa parte. Essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Santo é uma coisa, santíssimo é outra coisa. E note que haverá uma cortina. E isso é muito importante, né? Porque essa cortina, eles falam que, segundo a tradição, essa cortina, ela era tão espessa, mas ela era essa cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ela era tão espessa, mas tão espessa que nem 2 cavalos puxando poderiam rasgar essa cortina. Então era realmente para ficar completamente separado, certo? Coloque a tampa, o lugar de expiação sobre a arca da aliança, dentro do lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora da cortina interna, no lado norte do tabernáculo, e posicione o candelabro, né, o candelabro de 7 velas, né, em frente à mesa, ou seja, no lado sul. Confeccione outra cortina para a entrada da tenda. Ela deve ser de linho finamente tecido e artisticamente bordada com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça 5 colunas de madeira de acácia, revista-as com ouro e pendure nelas a cortina com ganchos de ouro. Mande fundir 5 bases de bronze para as colunas. E aqui nós finalizamos o capítulo 26. Agora nós vamos iniciar o capítulo 27. Instruções sobre o altar dos holocaustos. Então, lá haveria um altar onde seriam queimados ali holocaustos, né, sacrifícios, ofertas, né, queimado incenso. E aí ele começa. Usando madeira de acácia, construa um altar quadrado. Então, ele está falando do altar. Haveria ali um altar, certo? Com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metro de altura. Faça uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formem uma só peça. Revista o altar com bronze. E aqui eu também fiz uma anotação. Esse altar, ele era revestido com bronze. Por quê? O bronze no altar, o bronze ele suporta altas temperaturas, né? Então, como seria queimado holocaustos ali, então o bronze ele suportaria o fogo, ele suportaria as altas temperaturas do holocausto que seria feito ali, né? Oferecido os sacrifícios para Deus. Faça baldes para recolher as cinzas, né? Então, onde as cinzas ficariam depois, né, do sacrifício. E também pás, bacias, garfos para a carne e braseiros, tudo de bronze.
Faça ainda uma grelha de bronze e 4 argolas de bronze, uma para cada canto da grelha. Você imagina que tudo ali feito de... Imagina um altar, imagina cada item desse, tudo feito de bronze. Né? Não é um altar comum. Então você imagina um lugar onde até o garfo é de bronze. Imagina a beleza desse lugar, né? Coloque a meia altura do altar debaixo da borda para transportar o altar. Faça varas de madeira de acácia e revista-as com bronze. Passe as varas por dentro das argolas dos dois lados do altar quando ele for transportado. O altar deve ser oco e feito de tábuas. Faça-o de acordo com o que lhe foi mostrado no monte. Mais uma vez ele diz, faça de acordo com o que foi lhe mostrado no monte. Então, Moisés estava lá no Monte Sinai e Deus ele estava revelando, mostrando, instruindo Moisés. E ele fala, faça como você viu aqui. Instruções para o pátio. Então, teria um pátio ali, né, também. Em seguida, faça um pátio para o tabernáculo fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul terão 45 metros de comprimento e serão penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. Coloque do lado norte cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio terão 22,5 metros de comprimento e serão penduradas em 10 colunas apoiadas em 10 bases. No lado leste do pátio, ou seja, na parte da frente, as cortinas também terão 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficará do lado leste, situada entre duas cortinas. A cortina do lado direito terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Para a entrada do pátio, confeccione uma cortina com 9 metros de comprimento, faça-a de linho, finamente tecido e enfeite-a com lindos bordados de fio azul, roxo e vermelho. Pendure-a em 4 colunas, cada uma firmemente apoiada em sua própria base. Todas as colunas ao redor do pátio devem ter argolas e ganchos de prata e bases de bronze. No total, o pátio terá 45 metros de comprimento e 22,5 metros de largura, com divisórias feitas de cortinas de linho finamente tecido, com 2,25 metros de altura. As bases das colunas serão de bronze. Estamos já finalizando, tá bom? Serão de bronze todos os utensílios para as cerimônias do tabernáculo. Então aqui ele fala, todos os utensílios das cerimônias, né, serão de bronze, além das estacas usadas para sustentar o santuário e as cortinas do pátio. E aí, por último, né, a última instrução desse local, a iluminação do tabernáculo. Para finalizar aqui, então, ele diz, ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. Então, veja bem, havia lâmpadas que deviam estar sempre acesas. As lâmpadas deviam estar sempre acesas. E essas lâmpadas, elas eram feitas, elas eram ali acendidas, né, com óleo puro de oliva, né? Então, óleo puro de oliva, sabe? Eu anotei aqui, ó, o azeite puro vinha das gotas de azeitona, das primeiras gotas de azeitona, o melhor para Deus. Então, esse azeite puro, ele vinha ali de azeitonas, né? E o candelabro ficará na tenda do encontro, do lado de fora da cortina interna que protege a Arca da Aliança. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração. E aí nós finalizamos aqui o capítulo 26 e o 27. E eu quero agora refletir com você sobre algo muito interessante. Você pode perguntar assim, mas peraí, se eles estão no deserto, se eles estavam fugindo, né? Assim, Deus libertou eles da escravidão no Egito. Então, como que eles tinham todos esses materiais, bronze, a prata, os tecidos? E aí, eis que, olha como Deus ele é tão precioso. Você vai se lembrar que Deus, ele disse para os israelitas assim, quando vocês estiverem saindo do Egito, vocês vão pedir para os egípcios
que lhes deem tudo, todo o seu ouro, toda a sua prata, tudo que eles tiverem, todos os animais, todos os tecidos, tudo, e eles vão entregar para vocês. Vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Você se lembra disso? Então olha como Deus ele é precioso. Muito antes de Moisés receber essas instruções sobre essa construção, Deus ele já tinha preparado todos os recursos que eles iriam precisar. Ou seja, Deus ele prepara os recursos antes de nos dar a missão, né? Então, muito antes dele passar esse projeto para Moisés, você vai construir isso aqui, muito antes ele já tinha dado toda a provisão. Moisés ali, eles já tinham tudo isso. Eles já tinham os tecidos, eles já tinham os animais, eles já tinham o ouro, a prata, o bronze, porque eles não saíram do Egito de mãos vazias. E como Deus ele é precioso, e esse tabernáculo ele faz referência também a coisas do nosso dia a dia. Então, por exemplo, a questão da igreja, né? O tabernáculo, ele tinha as cortinas ali, mas que elas eram unificadas, né? Isso também representa a igreja, né? Independente da igreja ter as partes dela, a igreja ela deve ser unificada, né? E também essa questão do santo separado do santíssimo por uma cortina espessa, né? Que muitos fazem também referência ao véu que foi rasgado em Jesus. Por quê? Nesse tabernáculo, essa cortina espessa, onde ficaria, depois dessa cortina, a presença de Deus, e ali não é qualquer pessoa que poderia adentrar. A pessoa, para adentrar ali na presença de Deus depois, ela teria que estar purificada, santificada, teria que ser, assim, um sacerdote, pessoas separadas para entrar ali, né? Qualquer pessoa não poderia simplesmente entrar ali, né? Exigia todo realmente um ritual, e não era qualquer pessoa que poderia transpassar aquilo, né? Então havia praticamente uma barreira ali, né? E esse véu, essa cortina, era tão espessa, mas tão espessa, mas tão espessa que não dava para rasgar. Ela era difícil, você ia tentar lá rasgar, você não ia conseguir, né? E justamente quando Jesus ele foi à cruz, o véu foi rasgado. E o que esse véu rasgado simboliza? Simboliza que Jesus, com esse véu sendo rasgado, essa cortina sendo rasgada, essa cortina espessa, grossa sendo rasgada, que finalmente, então, através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso à presença de Deus, nós temos livre acesso a Deus, né? O véu foi rasgado, a cortina foi rasgada, então significa isso, né? Que lá no passado, no deserto, o que essa cortina representava, talvez ali uma separação, com Jesus Cristo vindo, todas as pessoas do mundo têm livre acesso à presença de Deus, né? E realmente você vê, né, que Jesus ele é o nosso acesso, e como que Deus ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus de ordem. E antes, quando eu li a Bíblia a primeira vez, e eu cheguei nessa parte onde tinha as medidas, são trechos que a gente às vezes não consegue se concentrar, né? Porque fala realmente de altura, comprimento. Às vezes a gente quer pular essa parte, mas hoje dessa vez eu tentei e eu quis trazer para vocês de uma forma que vocês pudessem entender que realmente não era só uma tenda no meio do deserto que carregava a Arca da Aliança, que carregava os 10 mandamentos, que carregava a presença de Deus. Ela era rica em detalhes, em simbolismo, em significados, e mostra também o caráter de Deus, né? Deus, ele realmente ele se preocupa ali nos mínimos detalhes. Então que você possa refletir sobre isso. Se você pensa que Deus não se importa com os detalhes da sua vida, com certeza ele se importa, ele sempre vai se importar. E eu fico até emocionada porque quando eu faço aqui a leitura, eu aprendo muito também, né? E cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente vai dar um olhar diferenciado, né? Às vezes a gente vai fazer a leitura ali uma vez, a gente entende uma coisa, na segunda vez entende já mais alguma coisinha, e assim por diante a gente vai extraindo cada vez mais, né? Por isso que é importante a gente fazer realmente essas leituras. Então, um beijo imenso pra você, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, e lembrando aqui, né, a luz sempre acesa significa que a nossa fé e a nossa vida com Deus também deve estar sempre acesa. Então mantenha a sua luz para Deus sempre acesa. Beijão e até o próximo.